Diomedes, a trilogia do acidente, quadrinho de 432 páginas, nacional, publicado pela Quadrinhos na CIA. E para quem acompanha, costuma acompanhar aí o mercado de quadrinhos nacional, sabe que esse aqui é tido assim como, se não o melhor, maior quadrinho nacional assim, graphic novel de todos os tempos, talvez um dos maiores. É um quadrinho do Lourenço Mutarelli, que é aí um grande quadrinista brasileiro, que nos últimos anos voltou a ter mais destaque, aí sendo republicado pela Comic Zone, um quadrinista aí que sempre foi muito subestimado e agora está sendo mais valorizado. E para ter uma noção da grandeza desse quadrinho, esse é um quadrinho que ele foi publicado pela Quadrinhos na CIA, ele já foi publicado, se eu não me engano, em 2000, 2001 e 2002, são 3 histórias, ele foi publicado nesses anos pela Devir, mas nesse formato, pela Quadrinhos na CIA, ele foi publicado em 2012, e você sempre conseguiu achar ele em catálogo, e aí você pensa, pô, então não vendeu legal, né, desde 2012, tá 14 anos em catálogo, não. Esse meu aqui, que eu já tenho algum certo tempo, ele é a 8ª reimpressão. Então pensa aí, ó, olhando na minha estante, esses grandes quadrinhos, por exemplo, o Blueberry, que tá aí, sei lá, acho que 2, 3 anos que a Pipoca Nankin publicou, e está na primeira, eles ainda não reimprimiram. Agora imagina um quadrinho nacional que foi reimpresso, pelo menos, porque eu não sei se teve outra reimpressão, 8 vezes. Então dá pra ter noção da grandeza desse quadrinho, que se até quadrinhos aí que ficam totalmente no hype de editoras que têm canal no YouTube, publicidade é o foco da editora, ainda custa ter uma primeira reimpressão, imagina esse aqui que tem 8 reimpressões. Então aqui a gente vai ter um quadrinho policial, né? Um quadrinho no ar, de investigação. Ele tem 3 histórias, acho que dá pra ver pela marquinha preta aqui, que é a divisão. Então a gente tem 2 histórias e tem uma terceira história que ela sozinha é metade do quadrinho desse volume. Então são 2 histórias, as 2 primeiras têm o que? 115 páginas. A terceira deve ter suas 200, 230 páginas. E são histórias realmente muito boas. Não virou um dos meus quadrinhos favoritos nacionais que eu já li. Não achei que é um dos melhores de todos, mas eu entendo completamente quem viu, porque a arte é espetacular, o que o Lourenço faz aqui é incrível, assim, eu acho que quem conhece o trabalho do Lourenço vai entender, já vai saber o que esperar, porque ele é um quadrinho de policial, mas ele tem muita coisa underground durante a história, durante todo o quadrinho, na verdade, a própria arte a gente já vê que é uma arte, assim, de algo, um quadrinho policial, mas misturado já, essa arte do Lourenço, mas algo misturado com underground, podreira, que é algo assim que o Lourenço é mestre. É um quadrinho assim que eu recomendo naturalmente para todo mundo que tiver algum interesse, porque é realmente um quadrinho muito bom mesmo, gostei muito. E é um quadrinho importante de se conhecer. Provavelmente a graphic novel mais famosa que já foi feita aí por um brasileiro, lançada, né, quadrinho nacional lançado originalmente no Brasil. Então é algo que vale a pena conhecer. Aqui a gente vai ter 3 histórias. A primeira das histórias, a gente vai ser apresentado ao Diomedes, que ele é exatamente igual aqui na capa. Aqui talvez não dê pra ver bem como ele é, mas ele é um carinha pequenininho, ele é muito baixinho, gordinho assim, todo esquisitinho, ele anda meio esquisitinho. Ele é um ex-policial que ele vive da aposentadoria dele e ele também quer ser, né? Ele é um detetive particular, mas ele é o detetive particular que nunca resolveu um caso. Então ele tenta ganhar um dinheiro aí nesse ramo de detetive particular também, mas ele é um completo fracassado. A vida dele é um lixo. Ele tá sempre na merda. Ele é um merda, ele só pensa em beber. O traço também do Lourenço repassa muito bem como que é uma merda a vida do Diomedes, e ele é ruim em tudo. Ele não é nada competente em praticamente nada. Ele é até um bom investigador, mas enquanto ele investiga, ele é um bom investigador, ele só faz merda. E ele é contratado por um cara que se diz ser um jovem rico. Ele é filho de um milionário, alguma coisa assim. E o cara diz que na infância o pai dele contratou um mágico, que era um mágico muito famoso, chamado Enigmo, é tipo o Houdini brasileiro. O pai dele contratou esse Enigmo para uma festa de aniversário dele, e agora ele quer encontrar esse Enigmo. Passaram décadas, ele quer encontrar onde esse mágico está, para esse mágico fazer uma festa de aniversário pro filho dele também, alguma coisa assim. É meio suspeito esse cara, mas o Diomedes, como é um quebrado, ele aceita esse caso e ele vai atrás do Enigmo. E aqui a gente vai ter, tipo assim, é um quadrinho meio viajado, tem muitas viagens assim, algumas, principalmente na terceira história que já eu falo. Eu não embarquei muito bem nessas viagens, mas ele é um viajado assim que, tipo, é meio louco tudo que tá acontecendo, meio exagerado, mas bem legal. A primeira e a segunda achei
histórias muito boas. E é um quadrinho um pouco lento da leitura, assim, mas é porque eu achei muito bom também ir prestando atenção em tudo, na arte, todos os detalhes que ele faz, do roteiro, os diálogos, que apesar, assim, não tem pouco diálogo, mas não tem muito também pra ser uma leitura lenta. É porque eu quis fazer uma leitura mais minuciosa desse quadrinho, porque sempre foi um quadrinho que eu quis muito ler. E o mais engraçado nesse trabalho do Lourenço Mutarelli é que, claro, a terceira história ela finaliza nela mesma, mas a primeira e a segunda, ele não dá nenhuma importância pro final da história, e eu achei isso incrível. O final não é importante, ele não dá importância, ele trata, porque muitas vezes o quadrinho, qualquer coisa assim, filme e tal, ele vai construindo pra no final ele juntar tudo e ter algo meio grandioso. E aqui não, ele vai construindo e o final, foda-se, é só uma coisa que aconteceu. Então o final da primeira história, quando a história acaba, a gente não tem o final. Ele não encontrou o enigma, a gente não vê ele encontrando, tem toda a investigação, vai tendo alguns desdobramentos, e no final ele não encontra o enigma. Aí a segunda história é um tempo depois e você fica, mano, e aí, acabou? E aí durante a segunda e terceira história, alguém pergunta, tipo, na segunda alguém pergunta, pô, e o caso lá, tu achou o cara? Aí ele conta algumas coisas, tipo assim, um bate-papo de cotidiano. E aí a gente vai vendo um pouco mais desse final. E na terceira história, ele tá conversando com alguém e aí ele menciona, pô, uma vez eu fui procurar tal cara. E aí ele conta mais um pouco do que aconteceu, sabe? Ele dá o final da história jogado assim, na segunda e terceira história. Eu achei isso incrível. O bom mesmo é toda essa construção. Sempre, né? A maioria das vezes. E o final amarra tudo. Só porque aqui ele coloca o final como se fosse algo cotidiano, assim, foda-se esse final. É tipo só um final da história. E a segunda história também, a gente meio que não tem esse final amarrado também. A gente tem um pouquinho mais de desfecho nela, mas a gente não sabe o que aconteceu com tudo. Na terceira história, ali mais ou menos assim, sei lá, ele leva umas 30, 40 páginas pra gente entender melhor o que aconteceu tudinho ali no final da segunda história. E eu achei isso muito incrível. É uma coisa que ele fez muito bem. E na segunda história, o Diomedes ele não é contratado, ele é obrigado a participar de uma investigação. Porque algumas ações que ele tomou na primeira história têm consequências nessa segunda história. Então, um policial meio corrupto, meio babacão, chega no Diomedes, fala, tipo, eu sei o que é que tu fez em tal lugar e tal, então ou tu me ajuda aqui, ou eu te entrego pra polícia mesmo e tu tá fudido. Então o Diomedes é obrigado a ajudar. E ele vai tentar ajudar esse cara a solucionar um caso, porque o cara, se ele solucionar esse caso, ele vai conseguir uma promoção, que na cidade dele tá tendo vários assassinatos de casais. Vários casais estão morrendo envenenados. Se eu não me engano, no começo da história, são 4 casais já que morreram envenenados, e sempre nesses crimes tem algumas pistas de que uma terceira pessoa estava ali com esse casal, provavelmente para fazer alguma coisa sexual ou alguma coisa do tipo, e envenena esse casal e vai embora. Então tem esse assassino em série. E o Diomedes vai entrar junto com esse policial corrupto nessa investigação. Tanto o Diomedes quanto o parceiro desse policial. Só que o parceiro desse policial, tipo, ele também tá lá meio obrigado, porque o cara sabe uns podres dele. Então o Diomedes e esse parceiro meio que são os que investigam mais e o outro só vai mandando. E é uma história muito boa também. É engraçado também que, tipo, ao decorrer da história, esse policial, filho da puta, pra ver o tanto que a vida do Diomedes é uma merda, da primeira pra segunda história, a esposa do Diomedes larga ele, então ele passa a viver no escritório. Então ele mora no escritório, não tem nem banheiro, não tem nada, tipo, tem uma pia lá e ele usa ela de tudo, então é uma bagunça a vida dele. O Diomedes vai ser meio que a isca desse policial pra pegar esse assassino. Só porque pro Diomedes não morrer envenenado, pra não ter esse risco, o cara começa a dar meio que pequenas doses de veneno pro Diomedes ao longo da história, pro Diomedes ficar meio que resistente ao veneno, caso ele tenha que tomar alguma coisa envenenada. Quando ele for a isca ali pra encontrar esse bandido, ele não morrer. Então, tipo assim, ele fica sendo envenenado ao longo da história inteira. É muito engraçado. A derrocada, assim, a merda que é a vida do Diomedes. E assim, ele tem um ego imenso. Não é porque a vida dele é uma merda que ele se sente um merda. Ele acha que ele é o cara mais foda do mundo. E na terceira história, que vai ser a maior, uma mulher vai contratar o Diomedes pra ir pra Europa pra investigar o marido dela, porque ela acha que o marido dela tá traindo ela. Então o Diomedes vai pra Europa, se eu não me engano é Portugal, fazer essa investigação. Só porque é uma investigação que, assim,
como todo quadrinho ou série, filme de investigação, vai se desdobrando em outras coisas também. Então ele vai encontrar algumas coisas, tipo, teoria da conspiração pura, assim, Illuminati, esse tipo de coisa, assim, nessa investigação dele. E é a história mais viajada. Então, às vezes, ele entra numa viagem muito maluca ali, conversando com umas pessoas e vira uns diálogos um pouco mais difíceis, que ele cita autor, livro, sei lá, filósofos, não lembro o que é, mas, tipo, alguns personagens fazem citações e tal, e é um pouco mais pesada essa história, assim, de texto, de ritmo mesmo, eu achei a mais pesada. E, assim, enquanto ele vai investigando, ele vai vendo que, assim, o marido da mulher tá traindo ela é a menor das coisas que ele podia esperar ali, e tem uma coisa que é sempre muito engraçada na vida do Diomedes, é um merda, porque é o primeiro caso que ele desvenda, ele realmente consegue desvendar esse caso, só porque ele não pode, aí tem que ler o quadrinho pra saber porque, ele não pode falar a verdade de como ele desvendou. Então o primeiro caso que ele realmente desvenda, ele vai ter que contar uma mentira, porque ele precisa do pagamento, porque ele finalmente vai ganhar um dinheiro, ele vai ter que contar uma mentira lavada pra mulher pra convencer ela do que ela queria descobrir. Então o primeiro caso que ele vai desvendar assim na vida dele de detetive, meio que ele não pode nem falar por quê. E é mais um quadrinho que o final ali a gente não vê acontecendo. O Diomedes, ele vai pra Portugal e aí vai acontecendo as coisas e você fica, porra, o que vai acontecer, né? Ele vai descobrir uma sociedade secreta, um bagulho assim meio muito louco. E aí você fica meio doido querendo ver o que acontece. E aí ele volta pro Brasil mesmo, normal, você não descobre o que aconteceu. E aí ele encontra esse personagem da segunda história, que é parceiro do policial corrupto, que meio que vira amigo do Diomedes. E aí a gente descobre tudo o que aconteceu com o Diomedes contando pra ele. Então, o final não é importante. Ele trata o final como uma coisa muito normal e isso é muito legal. Então, tá aí. Diomedes, um dos maiores quadrinhos nacionais de todos os tempos e que vale muito a pena conhecer. O Lumaço da Quadrinhos na CIA e, tipo, é um quadrinho que tem um custo-benefício muito bom, ó, dá pra ver que é um formato grande, 432 páginas que eu falei, né? E o preço de capa dele é R$150 e, assim, fácil de achar ele por 90, 80, 70 reais, sabe? Então, R$70, R$80 um quadrinho desse tamanho vale muito a pena dar uma conferida. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve no canal, se interessou, o link aí do quadrinho tá na descrição, me segue lá no Instagram também e muito obrigado.